Olá pessoal, graça e paz, obrigado a você que mais uma vez está com a gente aí no Vocação Podcast. Esse que é o nosso bate-papo semanal, onde a gente tem tentado trazer sempre conversas relevantes, conversas importantes, conversas que vão edificar a vida de quem está nos assistindo. Esse é o nosso principal objetivo aqui no Vocação. E a gente quer agradecer muito a você que está acompanhando a gente, que está inscrito nas nossas redes sociais. A gente já está em várias redes sociais, né, Hélio? A gente está aí no YouTube, no Facebook, Instagram, Spotify. Chegamos agora no TikTok do Kawaii. Legal. O que estiverem lançando aí de tecnologia, a gente... Nós vamos inserindo o Vocação Podcast. Então você que está aí nessas redes sociais e por um acaso ainda não curte, não segue o Vocação Podcast, faça isso para você sempre estar atualizado com o nosso material. A gente sempre tem postado aí cortes, tem postado os vídeos ao vivo. Então para você que está aí no YouTube acompanhando a gente, é muito importante que você ative o sininho aí, se inscreva e ative o sininho. Porque quando você ativa o sininho, sempre que a gente tiver um novo post, um novo conteúdo, obrigado, um novo conteúdo para postar, você vai receber ele aí em exclusividade, tá? Então todo sábado às 15 horas a gente sempre solta uma conversa aí nova para vocês e durante a semana a gente sempre lança aí o material de cortes e tudo mais. E para isso a gente precisa agradecer muito as pessoas, né? A gente precisa agradecer, por exemplo, o Secate Estofados, que está conosco aí mais uma gravação. O Secate, que é um parceiro nosso desde o início do projeto. O William Secati, você pode falar com ele no DDD 18 981 34 86 49, repetindo para quem está no Spotify, DDD 18 981 34 86 49. O que você tiver precisando de sofás, de reforma do seu estofado, cabeceira da cama, o que você precisar, o William Secati é a pessoa indicada para isso. Entre em contato com ele, eu tenho certeza que ele vai te atender. E também deixar o telefone aí do Vocação Podcast. Você pode falar conosco, com a nossa equipe, através do WhatsApp, o DDD 18 997 37 90 63, repetindo, DDD 18 997 37 90 63. Entre em contato conosco, é oportunidade para você falar com a gente, para você interagir sobre os nossos materiais, dar um feedback para nós, o que vocês estão achando. Deixa o seu comentário, isso é muito importante para a gente, faz a gente crescer também, tá bom? Hoje nós estamos com uma ilustre visita aqui no Vocação Podcast, que é o Adriano Wagner Lourenço. Adriano, muito obrigado, tá, pela disponibilidade tua de estar aqui com a gente se sente muito honrado, tá, pela tua presença. Obrigado a paz do Senhor Jesus a todos que vão ver e ouvir, né, o podcast, né? Deus abençoe a todos. Amém. É uma honra para mim estar aqui presente com vocês e estar podendo falar também não só da minha vida, do meu eu, mas como falar do amor de Jesus. Amém. Esse é o principal objetivo nosso aqui, que Sim. seja uma conversa relevante. Adriano, você é ex-vereador. Mais o que ex? Eu falo que sou 3 ex, né? Então, ex-travesti, ex-Regininha e ex-vereador de Araçatuba. Qual que foi o mais difícil largar, digamos assim? Na realidade, a gente tem que renunciar, né? Renunciar ao pecado e viver o que Deus tem pra gente, né? Mas hoje é a vida de travesti. Isso é uma renúncia diária, você uma acha? renúncia diária. Viver não mais o meu eu, mas viver o que Jesus quer pra gente é mais difícil porque é renúncia todos os dias, é toda hora, né? E Deus vai bradando. Adriano, assim, você iniciou a tua vida num lar cristão. Como é que foi a tua história na infância? Sim, eu cresci num berço cristão, porém eu sou adotado por uma família católica. Mas cresci todo aquele trajeto do catolicismo, tudo crisma, batismo, né? Enfim, e logo em seguida eu conheci a Jesus através de uma igreja que me convidaram, né? E fui conhecer e acabei me batizando no Evangelho. Então eu já deveria ter meus 20, alguma coisa, 25 anos, não sei, mais ou menos. E me batizei e tal, só que eu só fiquei 1 ano. Entendi. Eu fiquei 1 ano, tal, convertido ali, certo, com a igreja. Só que, porém, eu tive algumas... que sair para o mundo, né? A gente fala que quando a gente está no mundo, a gente vive uma vida de ignorante.
Porque Deus tem tantas coisas boas, hoje eu vejo que Deus tem tantas coisas boas para oferecer pra gente, mas a gente ignora, a gente não espera o processo. Então eu dei uma ignorada no processo, achei que até mesmo aquele meu líder espiritual na época, achei que ele estava errado e eu estava certo. Olha você só. Entendeu? Então assim, a gente vive o tempo da ignorância, né? E também um pouquinho da juventude? O que você acha? Pode ser também. Essa fase da rebeldia, Isso, né? De querer viver. Porque é muito jovem ainda, né? Tinha bem menos de 30 anos, né? Então você acaba querendo viver o que o mundo te oferta. Você entendeu? Aí desviei do lar cristão e fui pro mundo, enfim. Até então você não era homossexual assumido? Como é que era essa fase? Olha, eu posso falar uma coisa pra você, eu não sei como te dizer nesse momento sobre o passado, até mesmo de família, que vem de família, geração em geração, né? Tá. Mas eu sempre fui afeminado. Entendi. Então hoje eu respeito o meu jeito, de acordo com o que eu fui aprendendo. Por quê? Porque o jeito, ele não são trejeitos. O jeito foi o jeito que Deus te deu. Entendi. Você entendeu? Entendi. Aí a opção sexual, aí você vai conquistando, aí você vai sendo influenciado, aí você vai conhecendo pessoas, né? E aí vai te desaflorando os desejos. Você entendeu? É a mesma coisa de você, hoje eu não quero comer maçã, vou comer pera. Então aí os desejos vão aflorando, mas o jeito sempre foi esse jeito. Então assim, hoje eu aprendi tanto com a minha terapeuta, com a minha psicóloga, que o jeito é o jeito que Deus me deu. Então eu vou sobreviver com ele assim, eu vou morrer com ele assim, vou viver com ele assim. Agora aí vem a renúncia, aí você renuncia, aí você, peraí, eu tenho que ficar mais firme. Então, tudo é um processo. Você imagina, então, que o que define a tua vida nesse momento é a palavra renúncia? Sim, hoje sim. Hoje sim. Então, assim, como a gente estava falando, então eu vim, né, do berço cristão, aí fui pro católico, aí saí do evangelho e quando eu comecei a fazer trabalhos sociais em Araçatuba, por volta de uns 8 anos atrás, aí foi quando eu voltei a frequentar a igreja. Foi quando eu frequentei, quando eu comecei a frequentar a Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, que é onde eu estou hoje, né? Hoje eu estou sob a cobertura espiritual do meu pastor Francisco. Um abraço, pastor Francisco. Né? Obrigado, viu, por estar acompanhando a gente aí e ter liberado o Adriano. Isso aí. E aí, para você ter uma ideia, eu voltei para essa igreja, mas frequentando essa igreja. É uma congregação que tem no bairro Alvorada. Justamente com uma criança, até tatuei ela na época, o nome de a Emily, porque é uma criança que faleceu com câncer. Então, assim, foi uma criança que, com os projetos sociais, não só a mim, mas como a minha corrente do bem, nós ajudamos muito essa família. E aí foi quando eu comecei a ir na igreja com a família dela. Olha, né? Toda só. Segunda-feira. Eu ia te perguntar isso, porque eu vi recentemente na tua rede social, né? Acho que você foi até no cemitério, isso, né? Isso, foi essa dessa semana, situação que você está falando, então. Foi no domingo? Eu não lembro agora que dia que eu fui, esses dias agora, né? Fui e eu chamo ela de Carequinha. Então, aí eu fui, na realidade não existe mais nada lá, né? Mas, enfim, sim. Deu uma vontade. A questão do respeito, né? Isso, eu acho saudosismo. A saudade, né, tal. E a gente sabe que não existe mais nada lá, mas... depois eu cheguei em casa, conversei com Deus e falei, foi que olha para você ter uma ideia, através da vida dela que eu voltei para a igreja. Olha como é muito interessante. Porque eu ia na tarde da bênção por causa dela. Então assim, quase todos os dias eu ia no bairro Alvorada fazer a visita para essa criança. Nesse tempo você ainda tinha a Regininha, Sim, eu era a Regininha. Entendi. Eu era a Regininha, eu fazia trabalhos sociais com a Regininha. E mesmo assim você ia na igreja? Mesmo assim. Como é que foi a receptividade nesse momento? Ou como é que foi esse momento para você? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Algumas igrejas, elas estão preparadas, mas muitas não estão preparadas para receber o homossexualismo na igreja. Não estão preparadas para receber gays, lésbicas, transexuais, travestis.
não estão preparados. Preparado em qual sentido? É a receptividade. As pessoas não estão, elas não têm a receptividade de ir lá, de acolher, porque eu acho não. A igreja hoje, para mim, ela é um hospital. Ninguém vem na igreja por hobby, ninguém vem na igreja para passear. Para passear a pessoa vai na discoteca, ela vai num barzinho, tal, mas ela vem na igreja porque ela precisa ela tá precisando de Deus. Porque todas as pessoas conhecem a Deus. Eu acho que é impossível uma pessoa não conhecer a Deus. É meio que natural nosso, né? Entender que existe. Mesmo que você não vá na igreja, se de repente você tiver com uma dorzinha ali, alguma coisa, você já vai pedir para Deus. Ô Jesus, cura eu, salva eu. Você entendeu? Perfeito. E aí, algumas igrejas que eu passei, eu ia como frequentador, tal. Só que aí você via uns olhares meio tortos. Você percebe porque... O julgamento do outro, né? Tipo assim, eu vivi no mundo. Nós vivemos no mundo, você entendeu? Certo. Então, assim, você acaba tendo algumas, né? E por algumas que eu passei, onde eu fui membro, como Regininha, você entendeu? Como Regininha, eu fui membro de algumas igrejas, você entendeu? Aí você não sabe... distinguir o motivo que eles te aceitaram. Então, assim, na minha cabeça eu até sei o motivo. Uma que eu já era vereador em Araçatuba. Então tem todo um contexto. Era uma questão de receber uma autoridade. Tem todo um contexto aí, né? Então por isso que eu falo assim, hoje existem muitos líderes espirituais, mas poucos, eu vou falar uma coisa para você, poucos sabem cuidar de almas. Com certeza. Isso que você está falando é muito importante, viu, Adriano? Porque assim, nós precisamos receber bem todo tipo de pessoa, né? Geralmente quando a pessoa vai na igreja, é o que você está falando, ela está passando por um momento de separação, ela está passando por um momento de dor, de sofrimento. Uma perca, né? E todas as pessoas, pelo que eu estou entendendo você falar, todas as pessoas são importantes, não é o pastor receber bem e a igreja não receber bem, né? É inclusive um membro que está sentado ali poder receber bem o próximo, né? Então esse olhar para nós é muito importante. Porque eu falo assim, quantas vezes eu fui em igreja que no final do culto, beleza, acabou o culto, acabou, enfim, já na missa também, vamos falar de todas as igrejas em si. E quem chegou no final para falar assim, olha, você está precisando de alguma coisa, me dá seu nome e telefone para a gente entrar em contato, para a gente orar por você, não sei. Existe os ministérios de orações, de intercessões, né, círculos de orações de mulheres e nada aconteceu comigo, nada. Então assim, eu sei, por isso que eu falo assim que hoje eu posso falar porque eu vivi muitas coisas, entendeu? E é importante isso que você está trazendo aqui, porque assim nós temos sempre que estar entendendo que nós estamos a serviço. Isso, né? nós estamos aqui para servir a Deus, entendeu? E não custa nada a gente aprender ou a gente poder servir essa pessoa também, porque ela precisa. Porque e aí? E se eu não tivesse sido persistente? Porque eu fui persistente. Porque eu já sabia o que Deus quer comigo. Então, como é que foi esse momento interno pro Adriano? Que você estava começando a ir na igreja, você se cobrava, você se achava, estava tudo bem, não estava? Como é que era internamente? Então, como eu já conheço a Jesus, só que eu vivia da maneira errada, vivia no pecado. Só que aquela coisa, Jesus me ama. Não, eu faço obras. Quantos? Não, é mais fácil você ir para o céu do que quem tá... Sabe essas coisas... Essas comparações que a nossa cabeça cria, né? Por quê? Porque a gente vivia no mundo da ignorância. Tudo a gente é o certo e não é. E não tá certo. Jesus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Você acha, Adriano, que o fato de você trabalhar com ação social foi uma resposta sua para algo que você sentia, ou foi algo natural que surgiu? Então, a partir do momento que eu comecei a fazer essas ações sociais, justamente por eu ter voltado, porque tipo assim, eu voltei para a igreja através de ação social. Ah, tá. Você entendeu? Então assim, eu comecei a frequentar a igreja, porque a partir do momento que eu conheci essa criança, essa família era da igreja, aí foi quando eu voltei, porque eu não ia na igreja. Você entendeu? Eu não ia. Depois que eu me afastei de Jesus, eu não ia para a igreja. Não ia. Faz muito tempo isso, Adriano? Apenas 20 anos. Não, que você retornou para a igreja agora, da última vez, com a Emily?
Não, com a Emily, vamos colocar que faz uns 8 anos. Já tem um tempo. Sim, que eu comecei a frequentar como Regininha. Tá, entendi. Uns 8 anos já. Sim, frequentando, tal. Aí ela faleceu. Aí mesmo assim eu estava frequentando as igrejas. Virei membro de igrejas como Regininha. Entendi. Sim. E você tinha pretensão de ser vereador? Você... como é que foi essa história da entrada na vereança? Nenhuma. Nunca tive. Todas as vezes que eu fui chamado para convite, justamente pelo fato do meu rótulo, né, do rótulo Regininha, então as pessoas queriam como se fosse aquela coisa de agariar votos para poder o amigo entrar e não... Que é o que fala na política, que é a azeitona da empadinha, isso, né? Você também era uma azeitona de empada na política. Vamos lá, ajuda a gente, bora, vamos ajudar, vamos crescer o grupo, cada um tem 400, 500 votos, você acaba crescendo aquele grupo e o mais votado entra. No entanto, 2 vezes eu entrei, para você ver, eu ergui uma bandeira que as pessoas falam que é da classe, só que para você ver, nem a classe é unida, porque as 2 vezes que eu ergui a bandeira, eu não ganhei. Olha só. Você entendeu? Aí, a última vez que eu estava... eu já estava indo para a igreja. Então, por isso que eu falo que Deus, ele quis me honrar como vereador, mas para que eu fizesse algo que eu havia prometido a ele. Você entendeu? Então, assim, como eu não queria ser vereador, eu entrei para ajudá-lo. Você entendeu? E aí, eu recebi uma profecia numa igreja, e era uma igreja muito pequenininha no bairro Vilela, e o profeta que me entregou essa revelação, ele mora no bairro Águas Claras, eu não sei se vocês conhecem o bairro aqui, sim. Um bairro pequeno aqui em Araçatuba, e ele me entregou essa profecia que Deus ele estaria me honrando através daquilo que eu estaria fazendo. Olha só. Para ajudar os deles. Né? Então eu entendi, mas eu falava assim, Senhor, eu sei que há muitos anos atrás uma profeta me entregou lá em São Paulo, em Osasco, que eu iria ser pastor, tal, mas todas as igrejas que eu vou como trans, todo mundo fala que eu vou ser profeta, já tô cansada dessa profecia. E aí foi quando ele me testificou, não é isso que você tá pensando, Deus vai te colocar no meio dos grandes. E eu acreditei naquilo. E foi numa época da campanha política desse ano de 2019, 2020, né, que nós entramos. Eu fui vereador de 2021 a 2024. E falei, está nas mãos de Deus, e eu entrei. Só que aí eu havia cumprido algo eu havia prometido algo para Deus. Você entendeu? Que eu entrando como vereador, eu arrancaria as próteses. Só que o mundo da venerança é muito complicado, Não consegui cumprir. Porque você, quando vira uma autoridade, você passa a ter todos os holofotes voltados para você. Sim. Você acha que foi essa a maior dificuldade? Sim. Sim, por quê? Porque aí você acaba vivendo numa ilusão onde ela não existe. Você entendeu? E realmente é viagem, é eventos, é reuniões. Então você vai você sai do foco. Você sai do foco. E você desculpa, Adriano, de eu falar assim, mas eu já ouvi muita gente na cidade, muitos não cristãos, que fala assim, isso é uma cena para ganhar voto. Né? O Adriano largou a Regininha para ganhar voto. E pelo que eu estou entendendo dessa conversa contigo, é totalmente o contrário. Sim. Você já estava num processo, sim, né? Sim, eu já estava no processo. Por quê? Porque eu sabia que eu, tipo assim, eu não como diz, eu não fiz para eu entrar. Entendi. Só que Deus, ele quis honrar. Isso aí foi uma outra promessa. Uhum. Então, assim, eu entrei para ajudar. Por quê? Porque eu já fazia as ações sociais, então eu entrei para ajudar. Porque, na realidade, eu já frequentava a igreja, então já era minha vontade de tirar as minhas próteses. Antes de eu entrar como vereador, não tem nada a ver vereador com a minha vida hoje. Uhum. Você entendeu? Então, assim, isso é lá atrás. Só que tudo tem um preço. Todas as minhas operações nunca foi em qualquer lugar. O meu cirurgião é o Saulo Sato, aqui de Araçatuba. Que acho que é o mais conceituado. Todas as minhas cirurgias foram sempre particulares. Eu já operei 4 vezes. É prótese para tudo quanto é canto. E aumenta a prótese, tira a prótese. Então, assim, agora para eu tirar as minhas próteses, eu paguei um valor alto também.
Tanto financeiramente quanto... Também, porque eu vou falar uma coisa para você. Falando no dia da prótese, foi muito interessante, porque foram 2 meses, eu perdi a reeleição em outubro, aí foi acontecendo umas coisas muito ruins comigo, aí eu não conseguia algumas coisas, aí eu comecei a pedir para Deus, mas Senhor, eu vou na igreja tal, e eu tô ali pedindo para Deus, e aí nessa época eu não ia ao monte ainda, e eu comecei a ir ao monte em janeiro agora de 2025. Então, quando eu era Regininha, eu fui há muitos anos atrás. Eu comecei a ir como Adriano agora, e de janeiro para cá, porque eu vou todos os dias. Tá. Depois que eu fui liberado, tal, dirigi tal, aí eu vou todos os dias. Comecei todos os dias no monte a orar. E aí eu, tipo assim, eu tava naquela situação muito desesperadora em relação a dinheiro. Senhor, eu vou fazer o que agora? Senhor, mas eu sou a Regininha. Senhor, mas eu sou o vereador. Senhor, mas eu sou isso. Senhor. E agora, você quem? E agora, então o diabo começou a trabalhar na minha cabeça. E como é que você lidou com isso? Ou você está lidando com isso? Eu entrei. Hoje eu já. Quando essa psicóloga viu, essa que faz meu acompanhamento, ela ofereceu para mim, olha, eu quero te ajudar, tal. Eu falei assim, não, eu não preciso de psicólogo. Eu ainda fui até resistente, assim, não preciso. O meu Deus, porque a hora que a gente vê que a gente realmente não precisa. Por quê? Quando eu comecei a buscar a Deus de outubro, novembro, acabou a eleição em outubro, novembro e dezembro, todos os dias eu sozinho, às 3 horas da manhã, no meu quarto, eu fazendo campanha, acabava 21 dias, começava outra, acabava 21, foram 2 meses, Senhor, e não sei o que, eu comecei, eu e Deus, assim, eu era Regininha ainda. Olha só. Eu era Regininha ainda. E tal, e ali, quando eu vi que realmente, aí Jesus pegou e fez assim, pai, ele abriu a porta. Liguei pro cirurgião, de 35 mil, você faz 20 mil? Aí ele falou assim, eu faço. Olha Porque só. eu falei para Deus, Senhor, vê se tá no negócio. Porque eu preciso colocar a prova de Deus, eu preciso saber se Deus tá se Deus tá na minha vida hoje, eu preciso colocar a prova. E aí, um cirurgião de São Paulo, que eu fui recomendado, me fez por 5 mil. E eu não quis ir em São Paulo fazer, porque eu não conhecia. E o Saulo Sato, agora você já conheceu o trabalho. O meu cirurgião daqui, ele já conhece meu corpo, ele já me operou quantas vezes? Quantas vezes? Eu já fiz várias cirurgias estéticas. Lipo, prótese no bumbum, prótese no seios, várias coisas que, né, enfim. E então assim eu fiz uma prova com Deus, aí Deus abriu a porta, tal, consegui vender uma casa que eu tinha, tal, aí foi muito assim, foi muito surreal, foi muito de Deus, sabe? E você, depois que você fez tudo isso, a tua autoestima melhorou? Você sentiu alguma coisa? Ou você passou por aquele momento de separação da Regininha, que você teve um momento de bad, né? Como é que foi esse momento? Sim, é assim. Quando para você ter uma ideia, em novembro, dezembro, eu ainda era o quê? Vereador de Araçatuba. Né? Que foi até o final do ano passado. Sim. A partir de janeiro, eu já não era mais vereador. Então, eu ainda estava naquela... Sou vereador ainda. Só que aí... Tava deprimido justamente porque... E aí? Eu vou ser o quê a partir de janeiro? Vou sobreviver do quê? Como que eu vou me manter? Como que eu vou pagar a prestação de carro? Como que eu vou comer? E aí? Entendeu? Aí entra um monte de coisa na sua cabeça. Você não vai conseguir. Foi aonde que... Aí foi na onde começou o quê? As opressões que o diabo começou a colocar na minha cabeça, você entendeu? E como aí começou a dar tudo certo, aí eu entendi que era o processo de Deus. Eu precisava passar por aquele processo. Foram 2 meses. Difíceis. Eu posso falar para você que eu passei pelo vale. Me imagino. Eu passei. E esse processo, porque você disse que você ficou 8 anos indo na igreja, como Regininha, né? E aí teve esse momento que você
falou, não, vou mudar de vida, eu preciso abrir mão do meu passado. Você estava frequentando a igreja. Por que você olhou e pensou, cara, eu vou continuar frequentando, só que eu preciso me desfazer do meu passado? Porque se a gente olhar, tem muita gente que fica cômoda do jeito que está na igreja, fala, pô, tô indo na igreja, tô congregando, mas isso aponta que eu não preciso mudar minha vida. No seu caso, você estava no ambiente e mesmo assim você falou, preciso mudar de vida. Porque o que acontece? A gente começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus dentro da gente. Você entendeu? Então, assim, para você ver, eu nunca tive relações amorosas. Eu tinha relações físicas mas eu não tive relações amorosas, namorados, meses, anos. Então, assim, Deus nunca preparou isso para mim. Você não construiu uma relação, não, né? Nunca. Eu tinha só relações prazerosas. Entendi. Você entendeu? Mas era o momento do sexo, não era um momento de relacionamento de alma, né? Não. E então por isso que eu falo assim que como eu já via na igreja, eu já ia na igreja, para você ver, você vai, é pecado fazer isso, mas Jesus vai perdoar, eu vou fazer. Entendeu? Com menos frequência. Mas você faz. Você faria. Você entendeu? Eu fazia. Porque mesmo a gente sabendo que é pecado, eu não fazia com quantidade mais que eu fazia. Era quantidades, não era 1, 2, era quantidades. Entendeu? Então era uma vida bem no homossexualismo, na prostituição, era uma vida bem ampla. Então, mas é só umzinho só, entendeu? Então, não me condenava. É interessante que não me condenava. Era umzinho só, não me condenava. Só que, a partir do momento eu entrei, aí foi quando aí eu ganhei como vereador, aí eu imaginava que eu ia conseguir tirar as próteses, só que por que eu não consegui? Porque aí eu deslumbrei. Aí ao invés de ir com mais frequência para a igreja, eu ia, mas não era... Ia menos. É menos, porque você deslumbra. Você começa a arrumar viagens, vou para São Paulo, fazer nada, porque não se faz nada, quem se faz é prefeito, tal, enfim, é um outro departamento. E só que você deslumbra pela vida. É muito glamour. É muito... eu sou vereador de uma cidade de 200 mil habitantes. Quem não queria ser vereador de Araçatuba? Sim. Pois Deus honrou uma travesti. Olha só. Você entendeu? Mas não parei de fazer as minhas ações sociais. Continuou trabalhando nelas. O meu salário era só para ajudar. Então, assim, por isso que sempre tive isso comigo, você entendeu? Só que aí não dava pra mim fazer a operação, não dava, porque você nunca se programava como lá na Câmara, junho e dezembro é o recesso, então a gente não se programava. Porque o período de recuperação é quanto tempo? Não, a recuperação foi rápida. Só que o problema é que e se acontecer alguma coisa? Como aconteceu? Para você ver, aí foi dia 3 de janeiro, eu marquei a cirurgia, só que aí eu falei pro cirurgião, eu quero tirar ontem. Aí ele falou assim, tá bom, vamos amanhã. Eu falei assim, não, amanhã eu não posso ainda. Porque tinha que fazer exame de sangue, todos os exames para você poder levar para ele, né? Para ver se exame pré-operatório mesmo, né? E só que assim, aí particular você faz de manhã, já fica pronto à tarde. Tá. Né? E aí a gente marcou numa sexta-feira, só que essa sexta-feira já dava depois do ano novo. Eu falei assim, não tem problema. O importante é que eu comece uma vida nova. E a partir do momento, quando foi para a mesa de cirurgia, foi numa sexta-feira, dia 3 de janeiro. Dia 3 de janeiro, porque depois de janeiro ele já ia... Eu acho que eu fui uma das últimas cirurgias dele, porque depois ele ia férias. E o que muito me comoveu, que eu pedi para Deus me levar embora, foi no dia da cirurgia. Porque no dia da cirurgia eu entrei e eu ainda tinha crise de pânico. De ver aquela coisa, sabe assim, vou morrer, né? Só que aí quando eu já cheguei na mesa de cirurgia e aí ele falou assim pra mim, vamos orar. O Saulo? Porque hoje ele também é cristão. Hoje ele também serve a Deus.
E aí ele falou assim, vamos orar. Aí ele começou a orar, né? E as lágrimas começaram a descer. E aí eu falei assim, Senhor, já me leva. Já estou preparado. Pode me levar embora, não me deixa aqui não, porque eu vou pecar. Olha só. Foi algo surreal. Porque eu voltei depois de 3 horas pro quarto. E aí, a minha mãe e um amigo meu que é presbítero, eles não me viram lá no quarto. Eles falaram que eu não estava lá. Eu não estava. Aí eles oraram. E aí a minha mãe viu que meu semblante foi melhorando. Tal. E aí logo eu acordei. Sabe? Foi um negócio espiritual mesmo. Foi. Aí eu falei assim que eu... Tipo assim, não é questão que você vai pecar, é porque eu tenho medo de pecar. Entendi. Você entendeu? Hoje eu vivo uma vida de obediência a Deus, você entendeu? Então, assim, faz 7 meses. Você entendeu? Adriano, e muito obrigado, tá? Por compartilhar com a gente esse conteúdo da tua vida. Inclusive é uma honra para nós, porque é a exclusividade do Vocação Podcast, essa conversa, mas não no sentido da gente se engrandecer, né? No sentido da gente falar assim, olha, nós estamos todos servindo a Deus. Sim. Com esse trabalho para dizer, olha, é possível. Sim, tudo é possível. É possível ter uma vida de arrependimento, é possível ter uma vida diante da cruz, porque também é importante que se diga, Adriano, que hoje a gente, talvez nós evangélicos, tenhamos rotulado muito o homossexual. Sim. No sentido de que, eu sou melhor que você. Sim. Entendeu? E não, somos todos pecadores carentes da graça, né? Uma vez eu estava lendo um texto do apóstolo Rina, saudoso apóstolo Rina, da Bola de Neve, e o apóstolo disse assim, olha, o pecado da área sexual, ele é um pecado... o pecado da homossexualidade é um pecado da área sexual. Assim como o cara que ele tem tendência, às vezes, de trair a esposa e precisa se controlar todos os dias. Sim. O cara que é viciado em pornografia e precisa se controlar todos os dias. Você entende que é mesmo grupo de pecado? Sim. Quer dizer, então o homem também que trai a esposa também precisa ter arrependimento. Sim. E ele não pode... Aí ele está vivendo um pecado... ele está persistindo no pecado, né? Sim. É um pecado consumado. Sim. Né? E aí, até que ponto a gente está preparado para a vinda de Jesus? Então, assim, não é que a gente vai virar santo, não é isso. Mas a gente precisa realmente... Então, assim, hoje eu falo que eu quero viver o que Deus quer para mim. Então, assim, se Ele falar para mim, você vai fazer isso, eu vou fazer isso. Entendi. Aonde você vai, eu vou. Amém. Mas, o que adianta eu fazer servir a Deus e ir lá fazer o desejo da minha carne, fazer o desejo da minha vontade? Perfeito, tipo assim, né? Perfeito. Assim, há um preço a pagar, né, Adriano? Há um preço. Mas Jesus não pagou um preço para nos salvar? Perfeito. Jesus então, assim, é recíproco, cruz, né? Ele levou dores, ele levou enfermidade, ele levou angústia, ele levou tudo para nos salvar. Agora, por que a gente não pode fazer algo para agradá-lo? Sim, em direção à graça. E além de agradá-lo, a gente tem que buscar a nossa salvação. Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Não existe meio termo. Aí é as pessoas que são ignorantes. Mas eu vou respeitar essas pessoas ignorantes. Eu vou respeitar. Porque eu também era. Uhum. Foram 20 anos para eu servir a Deus como eu estou servindo com excelência agora. Você entendeu? Então foram 20 anos vivendo na ignorância. Então, amém. Então eu vou respeitar. Olha, beleza, eu concordo com você. Se você tá bom, se tá bom pra você, tá bom pra mim. Eu conheço a verdade, eu quero ir pro céu. Aí, se você quer ir também, a Bíblia tá aqui. Se você não quiser, eu não posso fazer isso. Mas eu também tenho que esperar o tempo do Espírito Santo de Deus agir na vida daquela pessoa. Adriano, e o vem como está? Como é que você enxerga isso? No sentido de que quem está nos assistindo,
o primeiro caminho é buscar, independente. Depois quando eu tiver melhor eu vou para a igreja. Não. Quando eu conseguir me libertar eu vou para a igreja. Não é assim, né? Não, tem que ir agora. Tem que ir agora, não precisa esperar você melhorar. Vou esperar sair da cama, vou esperar sarar alguma coisa. Não, vai agora. Vai agora, porque aí é o Espírito Santo de Deus que vai tocar nela. Não é nós. Eu já falei para todos, assim, amigos que eu tenho levado, amigos que não querem ir. Não é eu que vou fazer você ir, não é eu que vou. Não, eu só apenas tô falando, eu tô gostando, eu tô amando servir a Deus. É uma lavagem cerebral. Não é lavagem cerebral. E se Jesus voltar para você hoje? Você vai? Você vai para onde? Então, qual que é o problema de você renunciar ao desejo? Não tem problema de você renunciar ao desejo. Se você começar a servir a Deus com excelência, se você começar a buscar Ele todos os dias, não tem problema nenhum de você renunciar. A minha agenda é cheia. Você imagine quando eu começar a viajar, aí vai ser mais... Se hoje... é o dia inteiro. Primeira coisa, acordar e ir pro monte. A minha mãe já acorda. Você não vai acordar? Tem que ir pro monte. 10 horas, 10h30, eu vou pro monte orar. Aí chego em casa, aí depois eu tenho algumas coisas, aí vou estudar um pouco, aí depois à noite vou para um curso, ou vou para a igreja, para o culto. Se ocupar. A sua mente precisa se ocupar, ela não pode ficar vazia. E também não vai adiantar eu buscar para você, você tem que buscar. É cada um que tem que buscar, né? Então, assim, eu já ouvi de tudo, já de tudo, que as pessoas não acreditam, mas assim, eu não tô aqui para provar nada para ninguém. Perfeito. Eu tô aqui para provar para Deus o que Ele quer comigo. Se Ele quer comigo que eu sirva somente a Ele, é somente a Ele. Eu renunciei para Ele. Se Ele falar assim, olha, vamos trabalhar. Abriu as portas e não vai atrapalhar o meu ministério e o meu trabalho, tô dentro. Se não, tô fora. Adriano, e na época que você estava ativamente ali na prática, né, do pecado, você tinha momentos de reflexão que você sentia um vazio, algo diferente no que você estava fazendo, e a partir dessa reflexão se houve momentos em que você falou, cara, eu não vou conseguir me libertar, de que isso aqui é muito, muito grande para eu vencer. Teve esses momentos? Sim, o que acontece hoje, por experiência, por eu ser travesti, por eu ter sido travesti, ter peito, aquelas coisas todas. A gente vive num mundo de ilusão. Eu tive essa experiência e eu posso falar com convicção. Isso é um mundo de ilusão. Por quê? Porque a gente vai pegar aquilo ali pra tipo, como que eu posso te dizer? É como se eu quero me esconder. Então, assim, eu não me vestia de vestido, seios, tal, cabelão. Aí eu me escondia atrás daquela cortina. Mas escondia o quê? Ou do quê? Tipo assim, é como se eu hoje o meu anseio é buscar Jesus. E naquela época eu me escondia dentro da mulher que eu queria ser para mostrar. Era um método de viver que você não tinha em Cristo, você procurou um outro método de viver. Algo para se preencher. Algo para se preencher. Pronto, falou. É isso daí. Por quê? Porque a gente precisa se preencher. Perfeito. Você entendeu? Assim, falta o quê? É carência. Carência. É falta de carinho. Por isso que eu tô falando pra você. Então, assim, se a igreja... Não só a igreja, mas como os pais, as mães. Igual eu fui criado por vô e por vó que faleceram, né? Enfim. Mas assim, a gente é carente. Então você supre a sua carência naquilo ali. Você entendeu? Então assim... por isso que eu tô falando assim, a gente vive numa ilusão. Eu sou a fulana, entendeu? Uma maneira de você se sentir visto. Sim. Se sentir... E teve algum momento você guarda... Você vive triste todos os dias. Olha só. É triste. Você sentia isso? Você sentia essa tristeza? Sim, isso é normal. Não adianta a pessoa falar que ela não é triste. Não é amada. Sim.
tem traição da mesma maneira que um casal hétero tem. E é o que você falou, né? Esse vazio, muita Sim. gente sente em outras áreas, não somente que a gente está falando do travesti, do homossexual, mas pessoas assim que elas se mostram felizes, mas elas têm um vazio dentro de si que só Cristo que preenche. Sim. Não são as outras É o cara que coisas, está né? tentando preencher com trabalho e que não consegue. Os excessos, né? É o cara que está tentando nas drogas e não consegue. Isso, é um e vício. a gente começa a andar para trás, Sim. né? Na nossa vida. Exato. E teve algum momento que você olhou essa questão da prática e falou: isso aqui é muito forte, eu nunca vou conseguir me libertar disso? Sim. Né? Tem. Porque é difícil, menino, pra quem tem relação 10, 12, 15, 20 num dia e do nada separar, e aí? Meu E aí? Deus. De janeiro pra cá, porque quando eu tirei os seios, quando eu tirei as próteses, foi porque eu tinha me decidido, não quero mais. E Não antes quero você já mais. tinha procrastinado algumas situações ali. Sim. Você ia, mas não conseguiu. Sim. Adriano, e como é que foi agora nessa nova fase de janeiro para cá, as pessoas? Porque eu imagino que você tem um ciclo de amizades, como todos nós. Pessoas muito próximas, pessoas que a gente conhece de vez em quando. Como é que foi para essas pessoas? Os próximos te apoiaram? Todo mundo te apoiou? Teve muita gente que foi contra? Como é que foi esse? Eu acho que é meio a meio. Eu acho que é meio a meio. Só que é bíblico que as pessoas elas não querem Jesus, elas não querem esse Jesus que eu quero. Então elas acabam se afastando por natureza delas mesmo. Entendeu? Não é porque eu quero. Elas, tipo assim, não adianta, luz com trevas ela não vai combinar nunca. Sim. Você entendeu? Então assim, quem não quer viver o mesmo propósito que você, Jesus não vai deixar andar com você. Você entendeu? Então, assim, no início, eu tive muitos... Nossas, as redes sociais hoje, né? Que a gente vive da rede social, vive para propagar... Hoje o meu trabalho é propagar o que Deus tem feito na minha vida. Sim. Você entendeu? Antes, era para propagar o meu trabalho, né? Então, aí você falei disso hoje. Por que quando você está no mundo, você usa suas redes sociais, você usa, se depende, até microfone para sair falando para todo mundo que você faz isso, que você faz aquilo, que você vende isso, que você vende aquilo, que você vende isso. Agora, por que para falar de Jesus você não pode usar? Perfeito. Você não pode usar o Instagram, Facebook, TikTok, várias outras aí que vocês falaram. Spotify. Por que não pode usar para falar de Jesus nas redes sociais também? Então eu falo que a cada dia eu quero falar mais e vou falar mais ainda. Aí tem pessoas que falaram que é se aparecer, que é jogo político. Então você ouviu isso também? Eu já. Aí no início eu até parei de ver as mensagens, porque tipo assim, deu muitas visualizações um vídeo que eu fiz, né? Deu mais de 100 mil e as pessoas falaram muito. E os jornais também, que eu não dei entrevista, mas sim publicaram aquilo que estava na minha rede social. Entendi. A entrevista eu tô dando hoje pela primeira vez. E aí eles viram e falaram que... Mas assim, eu até fiquei sentido... Naquela época, em janeiro, fevereiro, eu ainda queria voltar às origens antigas, porque eu já queria ligar, já tirar a satisfação. Eu já era meio ignorante, né? Mas aí Deus é preparando. Distorceram muito a conversa? Muito. O que você já ouviu por aí de absurdo que falaram de você? Que eu tô no meio crente pra ganhar os crentes. Que isso aí é jogo político, que eu venho como vereador na próxima eleição. Mas é umas coisas assim que não tem fundamento. Não tem fundamento. Até porque se você for parar pra pensar, tem muito mais concorrência pro cargo legislativo dentro da igreja do que fora. Mas eu falo assim, gente, a gente não sabe o que Deus quer. Então, mas essas pessoas, será que elas também estão na direção de Deus? Porque elas precisam estar na direção. Não é só eu quero ser vereador, eu quero ir lá. Não, acho que tem que pedir para Deus, olha... Deus, ele conseguiria, Deus, se ele quisesse, se for da vontade dele, ele conseguiria fazer um mundo totalmente cristão. Sim. Ele conseguiria colocar todos os vereadores como todos os cristãos, sim, mas nem todos os cristãos estão preparados. Perfeito. Perfeitamente. E dentro dessa pergunta do Gui, sendo mais específico ali, no seu círculo social de
contatos homossexuais, de amigos, dessas pessoas, como que foi a aceitação? Porque a gente vê assim, de uma maneira geral, na nossa sociedade, a gente está numa época de muita assim, aceitação dos prazeres. Então, se te dá prazer, faça, se te faz bem, não importa a consequência, de uma maneira geral, né? E isso acaba respingando e tomando uma força maior nos grupos LGBT, nos grupos homossexuais, se dá prazer, vamos fazer e tudo mais. Sim. Como que foi para você, que estava inserido nesse contexto, depois que você mudou, voltou a ser Adriano, como que foi a aceitação desse grupo? Então, eu não vou falar a respeito de um grupo. A grande maioria me apunhalou, né? Não gostou da tua mudança. Não gostou da minha mudança. Então, assim, aí eu acho que as pessoas deveriam respeitar as opções. Porque as pessoas não brigam pela luta, pela classe. As pessoas não querem respeito pela sua opinião, pela sua opção sexual. Você me respeita, eu te respeito. Perfeito. E ponto final. Só que a grande maioria me apontou, me apunhalou que isso era mentira, enfim. Que eu voltaria ainda. Só que o meu ciclo de amigos, sabe assim, o que são meus amigos, que eu posso falar que são meus amigos homossexuais e tal, foram super neutros. Inclusive eu convido, olha, vai para o meu culto de ação de graça, foram para o meu culto de ação de graças, porque eu digo para vocês, não é eu. É o Espírito Santo de Deus que vai usar para poder... Porque todas as pessoas... Você sabe que a grande maioria hoje, elas conhecem a Jesus e muitas delas são afastadas. Elas estão afastadas do caminho. Por isso, voltam ao homossexualismo, voltam ao vício de algum tipo de droga e tal. Então, os meus amigos, o meu grupo de amigos menores me apoiaram, inclusive. Os mais próximos. Os mais próximos, Que bom, sim. que bom. Os mais próximos, sim. Os mais próximos, sim. Só algum grupo lá que foi, acho que é por causa da rede social, que acaba os vídeos, né, indo além, que a gente não tá vendo, né, porque tipo assim, ex-travesti, ex-vereador, né, e ex-Regininha, entendeu? Então assim, o nome, o rótulo Regininha foi muito grande, né, então foram muitos anos do rótulo Regininha. Que mesmo antes de eu ser o vereador, de eu virar o travesti, porque o travesti é quando você passa da drag queen, que é um homem vestido de mulher, aí você passa a travesti, por quê? Porque aí você já começa a mudar o seu corpo masculino, passa a fazer ele virar feminino, começa a tomar hormônio feminino. Você tomou hormônio? Muito pouco. Muito pouco, por isso que a minha voz ainda continua grossa, porque Entendi. Senão a tendência da voz, ela quanto mais afeminar hormônio, mesmo, né? Ela afeminar. Então o que acontece? O transexual, eu comecei a vida como? Primeiro eu era drag queen, então por que eu era Regininha? Eu animava festa, casamentos, aniversários, então eu comecei a entrar na sociedade como Regininha. Você criou um personagem comercial. Criei o personagem, então assim, é um personagem Regininha. Com vocês, a drag queen Regininha. Aí eu desviei dos caminhos do Senhor, voltei, aí como diz, volta 70 vezes 7. Isso é fato. Por quê? Porque eu já chamei repórter, chamei jornal, ela está de volta. Só que aí no que ela está de volta, você conhece quem? Pessoas que o inimigo vai colocando. Aí foi quando eu ganhei a minha primeira prótese. Entendeu? A minha primeira prótese, coloquei. E aí da drag queen, a gente vira trans. Por quê? Porque aí a gente vai mudar o corpo do homem pro corpo de mulher. Aí é onde você vai deixar seu cabelo crescer, você vai feminilizar, enfim. Aí é onde já não é mais drag queen. Aí é travesti. Adriano, Sexual. você ganhou muito dinheiro como Regininha? Muito pouco. É mesmo? Mentira, tô brincando. Bastante. Bastante. E esse dinheiro, cara, você ainda tem frutos dele ou você gastou tudo? Nada. Tudo que vai, Vem fácil, vai fácil. Volta fácil. Porque é muito prazer, é muito luxo. É a mesma coisa como vereador, é muito status. Muito status, entendeu? Então você quer, né? Então você não guarda, você não...
É uma vida realmente é obscura. A gente acha que é só glamour e não é. E não é. Se todas as pessoas forem lá se autoanalisar, tem alguma coisa que precisa ser mudado. Tem alguma coisa que precisa ser mudado. Todo mundo, né? Alguma coisa. Todo mundo. Acho que essa busca pela mudança, pela melhora contínua, isso é eterno, né? E é muito interessante, eu vou falar uma coisa pra você, e é muito interessante. Com pouco você vive, com muito você não vivia. Você acaba vivendo por muito. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E um salário tão pequeno, que é o salário que a gente recebia, e não dava. Entendeu? Então é complicado. Bom, para você que está com a gente aí até agora, a gente tem que agradecer a você que está aí no Vocação Podcast, acompanhando o nosso material. É muito importante que você interaja com os nossos canais e com a nossa rede social. Então a gente sempre avisa aqui, para você que está assistindo a gente, pô, que legal, conversa bacana, tô gostando, tô sendo abençoado por esse bate-papo. Se inscreva no canal, porque a ideia do Vocação Podcast é essa, é a gente sempre poder levar conteúdo relevante, conteúdo importante para vocês. Então assim, se inscreva nos nossos canais. Se você está aqui no YouTube, ativa o sininho, porque toda vez que a gente tiver um material novo, você vai receber ele com exclusividade, tá? Isso é muito importante para nós. Quanto mais pessoas curtirem, compartilharem o material, mais ele vai alcançar outras vidas. Então você fazendo isso aí, isso é muito importante para nós. E também agradecer aí o Secate Estofados, que mais uma vez está com a gente. O Secate, que é um parceirão aqui do Vocação Podcast e, além de tudo, é um profissional capacitado para qualquer ação que você estiver precisando aí de reforma do teu estofado, de reforma do teu sofá, uma poltrona sob medida, aquela poltrona que você sempre sonhou ter na tua casa, sabe? É a oportunidade que você tem agora de entrar em contato com o Secate Estofados e fazer isso aí sob medida para você, tá? O telefone dele é o DDD 18 981 34 86 49. Repetindo, o DDD 18 981 34 86 49. E também deixar o telefone aqui do Vocação Podcast. Você que quiser falar conosco, você que quiser fazer uma doação para nós através da chave Pix, é muito importante para nós. Qualquer valor para nós cobrirmos aqui os custos já nos ajuda. E também você que é empresário, está assistindo a gente, fala assim, olha, eu quero investir a minha marca aí, quero utilizar o espaço publicitário, pode entrar em contato conosco que nós temos uma equipe especializada para atendê-lo. Você pode falar conosco no DDD 18 997 37 90 63. Repetindo, o DDD 18 997 37 90 63. É a nossa chave Pix, é o nosso contato direto com o setor comercial e com a equipe de produção aqui do Vocação Podcast. O Adriano, você falou bastante aí a respeito das suas ações sociais. O que você atua aí no ponto de vista social? Sim. O meu trabalho social, quando eu comecei, tem vários projetos. Então eu faço hoje um bazar solidário, onde eu ganho bastante doações de roupas usadas, né? Então eu saio buscando doação de roupa todos os dias. Aí a gente faz bazar solidário, onde a gente reverte, o preço é 3 por 10, a gente reverte esse dinheiro para comprar, tipo assim, cesta básica, algum remédio, alguma coisa quando alguma família vem me procurar. Tá, então esse é o trabalho de ação social com o Bazar Solidário. Entendi. E aí eu tenho o trabalho onde a gente faz coisa para o morador de rua, que eu falo que é os amigos da rua. Então, de repente a gente faz lanche, alguma comida, coloca no isoporzinho e entrega. Você tem um ponto fixo que você atende eles ou você anda pela cidade? Não, eu ando pela cidade. Aí alguns eu já consegui resgatar vários, até mesmo ligando para albergue, para clínicas de recuperações, que a gente acaba fazendo amizade aqui em Araçatuba, né, com as clínicas de recuperações, e pedindo vaga. Aí eles acabam liberando vaga e a gente muitos querem, é aquela coisa, o vício é muito difícil. Independente de qual seja, Independente de né? qual seja. Então, assim, tem uns que querem, aí tem uns que não querem. Aí a gente tem que respeitar. É isso que eu falo, do respeito. Se a gente puder respeitar as pessoas, tudo vai dar certo. Porque Jesus é amor. Jesus, ele não quer que as pessoas venham
por força e nem por violência. Ele quer que você vai com carinho. Olha, vai lá, Jesus te ama, ele tem uma palavra pra você. E é isso daí. Então, assim, mesma coisa. Você já imaginou? O morador de rua, ele tá ali viciado, ele tá ali loucão. Como que você vai falar pra ele? Não, então vai lá, dá o alimentinho dele. Ó, quando der e você puder, para numa igreja, né? Ora ali pra Deus, ajoelha. Não, mas Jesus não existe. Existe sim. Faz isso que eu tô te falando. Para qualquer igreja que for, reza, ora, faz o que. Porque algumas igrejas evangélicas às vezes está aberta, outras são as igrejas católicas. Vai lá, ora um Pai Nosso que tá ótimo. O importante é ir. Busca, né? O importante é ir. E aí depois é o Espírito Santo de Deus que vai te, sabe? Então é o que eu tento passar para as pessoas. Então assim, eu tenho o bazar solidário, eu tenho o bingo solidário, que eu também, tipo assim, eu gosto de fazer o bingo solidário. Hoje a gente não fala mais bingo, a gente fala esqueci. Mas enfim, é um bingo solidário. Esqueci, tá na ponta da minha língua, eu esqueci. Então eu faço bingo solidário também. Então dessa vez eu pego o Asilo São Vicente. Aí a gente reverte a grana para ajudar o asilo e também para ajudar alguém, você entendeu? E o bingo solidário, tem o bazar solidário. Farmácia solidária, por quê? Porque de repente a pessoa tá precisando de um remédio, aí eu posto no store para ver se alguém tem. Aí se de repente eu ganhar, a pessoa já vai buscar. Então você utiliza muito da tua rede social também para esse tipo... É só para isso. Olha só. A minha rede social é para isso. Inclusive, Adriano, já deixa o pessoal aí avisado qual que é a tua rede social, como te encontrar aí nas redes. Sim, pode me encontrar. O meu Instagram é o @Adriano Wagner com W Lourenço. Meu tudo Instagram, junto, né? tudo junto. @Adriano Wagner Lourenço. Perfeito. Porque ele era o Instagram da Regininha, então eu reverti e eu consegui mudar. E falando em rede social, algumas redes sociais eu ainda não consegui mudar. Por quê? Porque eu estou precisando do juiz autorizar a minha liberação do nome. Olha para você ver como que até isso é demorado. É triste. A liberação do nome no documento. Pra você quer mudar seu registro. Você de homem, você virou mulher. Uhum. É 15 dias. Seu nome social já sai. Caramba. E o processo ao contrário é difícil. O processo ao contrário, já provei que sou o Adriano, já mandei fotos da retirada das próteses, meu outro RG antigo que eu tinha, e tá no juiz ainda. Então, assim, algumas pessoas até Mas vai mudar quando o nome? Não tem como mudar enquanto o Facebook. Alguns pedem uma autenticidade, né? Que é o seu documento. Então, eu não consegui mudar ainda o documento, né? Então, eu estou na dependência do promotor, juiz, da caneta. Liberar, ainda né? não liberou, não sei o motivo, mas já está no processo, né? Para poder Então, por enquanto, é o Instagram, que é o Adriano Wagner Lourenço. E pelo WhatsApp, né, que é o 18-991334466. E não só pelo fato de roupas, bazares, essas coisas, mas pelo fato da gente estar sendo amigos em Cristo Jesus, das pessoas poderem me chamar, vamos orar, vamos pro monte, vamos buscar a Deus. Eu acho que isso daí é o foco. O foco é esse. Hoje eu falo que o foco eu falo que eu trabalho 24 horas para Jesus. Legal. E aí as pessoas falam, mas quem te paga? Jesus paga. Jesus tem os seus meios, né? Eu vou falar uma coisa pra você, ele não vai ficar devendo nada pra ninguém. Pra ninguém. Faça pra ele que ele vai fazer pra você. Ele vai mandar pessoas. Ele manda pessoas que você não conhece pra te abençoar. Perfeito. Pode contar um testemunho? Claro, vontade. Eu tava no monte orando, eu tava sozinho nesse dia. E Deus enviou 2 pessoas, eram 2 mulheres, entraram nesse monte. E aí elas voltaram, acho que me reconheceram, voltaram e pediram para entrar naquele espaço que eu tava. Claro, eu falei que podia, com certeza, porque eu estava sozinho. E começaram a perguntar, que estavam felizes, né, com o que Deus tinha feito comigo, com o que Ele está fazendo, né? E aí, conversa daqui, aí ela falou assim para mim, do que você está sobrevivendo? Aí eu falei assim, olha, eu tenho um Deus que Ele é meu patrão. Ele envia pessoas para abençoar. E amém. E aí nisso, né, e tal, aí oramos.
A gente orou e assim, foi uma coisa assim muito de Deus, que ela pediu, ela falou assim, anota meu WhatsApp, tal, e depois você me chama. E nisso eu demorei para chamá-la, porque daquilo ali eu saí do monte, eu fui buscar doação, eu fui fazer outras coisas, e aí eu chamei. Aí no que eu chamei ela, oi, sou eu, Adriano, te encontrei no monte hoje. Aí ela falou assim, nossa, você demorou muito para me chamar, Deus estava me incomodando de uma maneira muito forte. Por quê? Me dá seu Pix. Aí eu peguei e passei meu Pix para ela. Aí ela me abençoou com R$2.000. Olha só. E aí como você pode ver que Deus não existe na sua vida? Deus vai... Eu estou num lugar aonde Jesus, a Bíblia me fala, Jesus subia ao monte para conversar com o Pai. E aonde eu estou indo? Eu estou indo lá para conversar com meu Pai. Aleluia. Eu estou indo lá para conversar com Ele. Eu não estou indo lá para brincar com Ele. Ou seja, é um negócio sério, né, muito Adriano? Sério. Eu passei duas... Depois da minha operação, eu fui dirigir, mas eu lembro que ele tinha me falado que eu podia dirigir, enfim, criou águas novamente no peito. Aí ele falou assim, vamos ter que colocar o dreno novamente. Não, mas vai ser aqui no consultório mesmo. E aí me deu crise de pânico. Porque eu falei assim, eu não sabia o que era aquilo. Então, assim, aí por mais que ele deu anestesia local, tal, é uma situação muito muito ruim. Muito invasivo. É muito. Você sentir uma coisa que tá te cortando, tipo assim, eu já passei por uma cirurgia. Agora, olha, vamos ter que colocar o dreno de novo. Então, assim, puxa, olha que processo você tá passando. Eu falo assim, mas Senhor, tudo isso é pra ti, não é pra mim. Mas era pra mim passar por aquilo. Aí foi quando eu vi que eu precisava procurar ajuda. Aí foi quando eu vi. E essa psicóloga, eu não conseguia achar o telefone dela, porque ela havia me oferecido. Ela falou assim, aí eu falei assim pra ela, mas e aí, quanto que eu vou ter que pagar? Porque eu estou precisando de ajuda. Porque, tipo assim, me deu crise de pânico. E 2 vezes. Aí ela falou assim, não, eu vou abençoar a sua vida. Hoje ela não me cobra R$1. Olha só. Eu vou toda terça-feira. Eu faço terapia. Porque eu achava que eu não precisava. Mas mesmo eu indo pedindo para Deus, por quê? Porque tudo eu fiz sozinho. Eu não estava na igreja. Eu me membrei agora, faz 2 meses. Olha só. Na igreja. Quando eu saí da vida de Regininha para Adriano, eu não era membro de igreja. Eu nunca quis dar honra para homem, jamais. A minha igreja tem ex... Não. A minha igreja não tem ex nenhum aqui, não. Quem me transformou foi Jesus. Amém. É eu e ele. A minha busca era constante, eu e ele, entendeu? Então, por isso que eu achava que eu não precisava, tipo assim, de uma ajuda de conversar, porque a gente precisa, porque é sozinho, eu ficava ali sozinho. Essa rede de apoio é muito importante, né, Adriano? Você ter pessoas que estão batalhando junto com você aquela batalha. Claro que você é o maior vencedor, mas você tem uma rede de apoio importante, que imagino que seja a tua mãe, que está te acompanhando nesse processo, né? As pessoas mais próximas. E isso talvez pode ser uma dica que a gente talvez possa dar em quem está em casa, né? Procure essa rede de apoio de pessoas que você confia e que vão te dar bons conselhos, que vão te edificar. Isso é importante, né? É muito importante você ter amigos de verdade, pessoas que gostam de você de verdade para poder te dar esse apoio, porque... por isso que eu falo para você, não é questão da renúncia, é questão do quê? Ai, como que foi aquela palavra que nós falamos agora há pouco? Da carência. Da carência. Você entendeu? O preenchimento. O preenchimento. Você vivia uma vida de glamour, aí do nada você renuncia. Então, não é da noite pro dia que peraí, Jesus falou assim, ó, vai lá e faz e vai estar tudo bem. Não. Abre-se um espaço, né? A ser preenchido. Sim, abre um espaço para ser preenchido.
E é onde você precisa conversar, você precisa... por isso que Deus, ele deixou pessoas aqui na Terra, né? Advogado, juiz, médico, psicólogo, cirurgião. Então, assim, Jesus deixou na Terra para isso. E até mesmo uma menininha que com 8 anos, né, ela se foi e fez uma mudança na sua vida, né? Foi uma ferramenta. E é por isso que eu quis ir, como você viu na rede social, foi por isso que eu quis ir lá. Falei assim, olha como Deus é tão grandioso. Eu olhava para aquele nada, né? Porque aquilo ali é um nada, né? Era só uma floresta, um verde. E você falava assim, Senhor, olha que através da vida de uma criança e olha onde eu estou hoje. Um instrumento, Deus usa os seus instrumentos, né? Deus usa os seus caminhos. Sim. E glória a Deus por isso, porque todos nós estamos aqui, frutos de caminhos do Senhor. É difícil, mas é tão gostoso viver essa intimidade com Deus. O problema não é questão de ser difícil, é difícil com você. Uhum. A renúncia, né? O difícil é com você, é o seu eu. Você tá brigando com o seu eu. Você entendeu? Não é difícil lá fora. Não, você vai andar, você vai no boteco, você vai lá comprar refrigerante, você vai na igreja, você vai, enfim, você vai andar no mundo. Você vai numa academia, porque você precisa se cuidar. Sim. Normal. Só que você só precisa se renunciar ao seu eu. Ó, isso daqui tá certo, legal, isso daqui não tá, pronto. É aí que é o difícil, porque você tem que renunciar e obedecer. Adriano, e assim, um tema polêmico. A homossexualidade, ela é uma prática, ela é um impulso e é algo que se leva para toda a vida, que você renuncia durante toda a sua vida? Como que é o seu ponto de vista? Meu ponto de vista hoje para que eu possa ser salvo para Cristo Jesus, eu preciso deixar a homossexualidade. Então, é onde vem a renúncia. Então, a cada dia, nós, né, que falamos que éramos homossexual, a gente renuncia ao prazer da carne. Aí, se você der liberdade para o Espírito Santo de Deus, ele vai preenchendo e pode ser que ali na frente construa uma família, uma esposa, um casamento, né? Então, por isso que eu acredito que Jesus, ele pode... a nossa, como diz, é uma cura espiritual. Ele pode fazer o que for da vontade dele através da nossa obediência e da minha vontade, porque eu preciso ter vontade daquilo que eu estou almejando. Mas então, é possível, então? Eu acredito que sim. O deixar a homossexualidade significa neutralizá-la, neutralizar o impulso, não dar vazão à prática. Isso. Porque como que a gente pode... Porque as vontades ainda estão lá, né? As vontades você ainda tem, então, você só não dá vazão a elas. Hoje eu posso dizer que sim, mas eu falo assim pra você, mas e quantos exemplos nós temos aí de ex-trans, de ex-homossexual que estão casados? Então, por isso que eu falo, cada um vai passar por um processo. Foi um processo e e não é destino, teve um motivo dele ter se transformado. Entendi. De ter vivido aquela vida que ele viveu. Então, hoje eu falo por mim, hoje eu renuncio o prazer da minha carne. Então hoje eu quero ser salvo. Então para eu ser salvo, porque se Jesus está me ensinando que ele está à porta, então eu preciso estar com a minha botija cheia. Sim. Eu preciso estar ali, Senhor, eis-me aqui e tenho que ter crédito com ele a cada dia. Sim. Porque se de repente eu sofrer um acidente amanhã ou acontecer algo comigo amanhã, eu sei que eu vou para o céu. Amém. Adriano, a gente quer agradecer demais, tá? Foi uma honra para o Vocação Podcast ter recebido você. Já quero deixar esse espaço de comunicação aberto. Quando você quiser voltar aqui, bater um papo com a gente, talvez agora a gente tratar outros assuntos. Esse canal está à disposição, até para atuação social também. Quando você precisar de alguma coisa, a Vocação está às ordens. Muito obrigado, tá? A gente ficou bastante honrado pela tua vinda. E a gente quer encerrar sempre com a gente sempre encerra aqui os nossos bate-papos com aquela ideia de Martinho Lutero, de que ele foi parado na rua por um sapateiro, e o sapateiro falou assim para ele: Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus?
E Lutero fala assim, olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. No sentido de que toda profissão, quando bem feita, ela pode ajudar. Então a minha pergunta para você é hoje, como é que você está servindo melhor a Deus na tua vida, como um todo? A cada dia eu venho o quê? Testemunhando, dando o que Jesus tem feito na minha vida e o que Ele vai continuar fazendo na minha vida. Então, através do meu testemunho, através das minhas ações, através dos exemplos que eu estou mostrando para as pessoas, eu acho que isso é servir a Deus com excelência. E a cada dia eu quero buscar mais e mais ainda. Então, assim, eu falo que só estou só um pouquinho daquilo de tantas coisas que Amém. eu ainda vou fazer lá na frente. Por isso que eu quero agradecer e com certeza vamos voltar aqui para um novo podcast, Legal. porque eu creio que grandes coisas eu ainda vou fazer lá na frente, que o mundo ainda o mundo está aí para eu ganhar. Amém. Amém. Parabéns, Adriano, pelo teu testemunho de vida. Para nós é muito gratificante a gente conhecer pessoas como você, que reconhecem a cruz e reconhecem a graça e entendem da importância desses elementos para a nossa vida. Então, muito obrigado, tá? E também muito obrigado a você que esteve com a gente até agora. É uma honra, assim como é uma honra para nós receber o Adriano aqui, é uma honra para nós podermos entrar aí na tua casa, entrar no teu celular aí que você está nos assistindo. É muito prazeroso isso, tá? Esse é o objetivo principal do Vocação Podcast. A gente quer agradecer demais você que acompanhou a gente, você que está inscrito nas nossas redes sociais. Você que não se inscreveu ainda, faça isso agora. Se inscreva aí, ativa o sininho no YouTube. Se você tiver aí uma rede no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no Facebook, procura aí Vocação Podcast, segue a gente, porque isso tudo são ferramentas aí para a gente poder servir melhor a Deus cada vez mais, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado ao Secate Estofados aí, que mais uma vez esteve com a gente. Vou deixar o telefone dele aí para você que está precisando de uma reforma no teu estofado. É o DDD 18 981 34 86 49, o telefone que você fala com o Secate, se você precisar de qualquer coisa aí relacionado a material de estofado, tá bom? Pessoal, Deus abençoe, um bom final de semana aí para vocês e semana que vem tem mais aqui no Vocação Podcast.